Bom, pessoal, então a aula sobre cadeia produtiva de frutas. A cadeia produtiva de frutas, ela tem uma evolução bastante relevante e depende da sazonalidade, né? Da época em que se tenha a maior produção em determinados locais, em diferentes regiões, e que tenha também um sistema de conservação para se manter mais tempo durante o ano para venda. A evolução natural das plantas nos diferentes climas e solos do mundo, com o melhoramento genético praticado pelo homem desde os primórdios da agricultura, gerou então essa diversidade e complexidade do comportamento das plantas. E as frutas, elas têm muitos cruzamentos, muito trabalho em cima, porque demora muito tempo para se obter uma espécie recomendada para uma determinada região. Então, é um trabalho bem árduo. Eu posso falar isso pela cultura da maçã e da laranja. O plantio na melhor época, a região permite maior produção por área, melhor qualidade, menor custo de produção, menor ocorrência de pragas e doenças e menor aplicação de insumos como defensivos, menor custo e melhor qualidade do produto para o consumidor. Então, o setor de fruta constitui-se um dos mais promissores, porque seu consumo tem sido estimulado em vários países. Isso decorre em função da combate a deficiências, vitaminas, minerais, são alimentos funcionais, controlam doenças como cardiovasculares, câncer, diabetes e obesidade. Mudança nos padrões de demanda do consumidor, tanto em nível doméstico brasileiro quanto no exterior. O Brasil é o terceiro maior produtor de fruta no mundo. E as hortaliças, nós estamos em 13º, né? Então, fica atrás da China, que é em primeiro lugar, e da Índia em segundo, em termos de produção da fruticultura. O agronegócio no setor frutícola é tão importante para o Brasil que mantém o país em alta de 1% do produto interno bruto no primeiro trimestre em 2017. Então é necessário pesquisa, ciência, tecnologia, trabalho no campo, transporte, tudo que está envolvido num setor de cadeia produtiva gigantesca e que gera milhões de empregos e oferece oportunidades para trabalhadores brasileiros. Mercado de fruta. A China é a maior produtora de fruta no mundo, seguida da Índia. Em terceiro lugar está o Brasil. No mundo, toda a produção de frutas vem aumentando, bem como o interesse da população em consumi-las. Essa é uma nova realidade de mercado, de demanda, que fruticultores a cada dia investem em melhorias para aumentar o seu sistema produtivo e, consequentemente, a produção para que não perca a competitividade. Esse aumento na produção ele é alcançado com pesquisas, com a adoção de novas tecnologias que podem ser aplicadas nos processos e na pós-colheita, além de boas práticas agrícolas e modernização de transporte e logística. Dos 45 milhões de toneladas produzidas ao ano, 65% são consumidas internamente e 35% são destinadas ao mercado externo. A parte agrícola da fruticultura abrange em torno de 3 milhões de hectares, gerando menos 6 milhões de empregos, pelo menos 6 milhões de empregos diretos. O país foca a sua produção no mercado interno e exporta apenas 3% das frutas que produz. Panorama da fruticultura brasileira. Há uma grande diversidade de produtos de produção de frutas no Brasil, já que as lavouras estão espalhadas por todas as regiões do país, entre inúmeras variedades. Então, algumas merecem destaque, como abacaxi, melancia e melão, que são classificadas como lavouras temporárias, e as culturas que necessitam de novo plantio após a colheita. A laranja, a banana, o coco da Bahia, limão, maçã, mamão, manga e uva são lavouras permanentes, culturas que permitem colheitas sucessivas ano a ano. Fruticultura em expansão. Apesar de inúmeros desafios que vive a economia brasileira,
com baixos índices de crescimento do PIB, taxas de emprego com nível preocupante, a fruticultura é um setor em expansão. Tal fato deve-se à crescente percepção dos consumidores que a alimentação saudável e as frutas estão incluídos nesta categoria e é a base da saúde e bem-estar das pessoas. Avanço de estudos médicos mostram, então, que essas frutas têm qualidades funcionais na prevenção de doenças e outras coisas. O mercado da laranja. Então, aqui eu tenho um destaque, né, que é a nossa fruta, não a que é mais produzida, mas a que tem maior destaque internacional. O Brasil é o principal produtor e exportador mundial de laranja e suco de laranja concentrado, congelado. Dados do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, de julho de 2013, apontam que o Brasil foi responsável por 36% da produção mundial da fruta in natura. Desse total, 70% é usado para a fabricação do suco concentrado, sendo este valor responsável por 57% de todo o suco produzido no mundo. Só em 2014, o país exportou 1,9 milhões de toneladas de suco de laranja. Novos mercados. Então, a tendência da fruticultura é ampliar os seus mercados. Então, por exemplo, a cultura da maçã, ela já exporta para 21 países, até onde eu sei. Provavelmente, ou diminuiu um pouco, ou aumentou um pouco. Mas o principal mercado é a Ásia. Então, as estatísticas setoriais mostram, no período de janeiro a maio de 2018, um crescimento. 16,41% e 11,86%, respectivamente, para valores de preços e também para volume. Embora as exportações representam 2,5% do total do volume de frutas frescas produzidas e comercializadas, o potencial para crescimento é muito grande, principalmente os asiáticos. Atingir o mercado da Ásia é uma estratégia para o setor de exportação de fruta, uma vez que aquela região do planeta representará de 25 a 30 anos mais de 50% da população mundial. É notório também o aumento de consumos de frutas brasileiras em mercados já existentes, como União Europeia, Estados Unidos e do Oriente Médio. Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. Então, foi lançado em 2018 o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura e definiu estratégias para tornar o país uma grande potência mundial na produção e na comercialização de frutas. Em 2018, o Produto Interno Bruto foi de 6,6 trilhões de reais, né? São 30 polos de produção de frutas temperadas e tropicais ativos e que produzem durante todo o ano. Somados, são mais de 2 milhões e 500 mil hectares de norte a sul do país. A cadeia detém 16% de toda a mão de obra de todo o setor agropecuário, ou seja, 6 milhões de pessoas empregadas na fruticultura. De forma resumida, cada hectare plantado são geralmente 2 empregos no campo, diretos no campo por hectare. Prospecção no setor frutícola. A fruticultura abrange, então, 3 milhões de hectares, gerando 6 milhões de emprego, e a produção anual, então, é 37 milhões de toneladas. As mais produzidas são banana, laranja, uva, abacaxi, maçã e melancia. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os destaques, além do Vale de São Francisco. Importante polo que conta com tecnologia de irrigação e se destaca em produção de manga, que é 85% das exportações, e 95% da produção nacional de uva de mesa. Os desafios na safra: pêssego, maçã, uva, ameixa, pera, figo. Frutas de clima temperado. São frutas que precisam de bastante frio, mas frio fora de época pode afetar a produção.
Já a banana precisa de clima quente e bastante sol. Laranja e goiaba não gostam de geada. Todas as variedades dependem de clima específicos e água. Outro importante desafio está na tecnificação, tecnologias que ajudam a aumentar o cultivo e resultar em frutas de qualidade, tanto para o mercado interno quanto para o externo. Aspecto que passa também pela profissionalização da atividade. O terceiro obstáculo pelo qual os produtores de frutas passam é controles de pragas e doenças, como o greening nos citros, cigatoca negra na banana, larva no melão e a mais recente mosca na carambola, entre tantas outras. O difícil controle impacta na produção e nos ganhos finais da safra. Então, aqui mostrando, como eu mostrei lá nas hortaliças, eu vou mostrar aqui as 10 frutas, né, com produção global. Então, nós temos aqui a banana, que produz em maior volume, né? Então, aqui 150 milhões de tonelada. E o laranjinha aqui é o que é exportado, sempre bem mais do que é produzido. Os melões, então, está em segundo lugar, também com uma grande produção. A maçã, aqui. A uva, depois a laranja, as mangas, mandarinos, peras, abacaxi, pêssegos e nectarinas. Produção mundial de fruta. Então, 840 milhões de toneladas foi produzido no mundo de 2008 a 2017, esses valores, né? Então, houve aqui um crescimento de 360 até 840 milhões. Principais países produtores de fruta, sua área e sua produção. Então, a China, 16 milhões 130 milhões, 16 milhões 130 mil 216 hectares. Uma produção muito alta, né? 25% da área. A Índia em segundo e o Brasil em terceiro, com 2 milhões 181 mil e parará. E produção 39 milhões. Então, é 3%, né, de produção em relação a todo mundo. Então, outros dados vocês podem olhar com calma e verificar valores, né, que tem a produção, o valor total, que, como eu comentei anterior, a área total de frutas no mundo produzida. Principais frutas produzidas no mundo, em primeiro lugar, as bananas, né, 11 milhões 160 mil hectares, com uma produção de 153 milhões. Depois, as melancias. Não, na verdade, não está em ordem aqui. Então, depois dos 11, vem as uvas, depois a maçã e depois a melancia. São as frutas mais produzidas no mundo, né? Mas a banana é a fruta mais produzida no mundo. Produção de fruta no Brasil de 2009 a 2018. Então, aqui, diferente do que está sendo produzido no mundo, no Brasil houve um decréscimo na produção. Nós chegamos aí a produzir 40, né, milhões de toneladas de frutas no Brasil. E houve uma queda, começou a ter essa queda, e agora parece que começou novamente a dar uma subida nesse gráfico. Por que ocorre isso? Por que teve essa baixa? Condições climáticas, em relação à perda de produção, geada em época errada, falta de água, escassez, pragas e doenças, contaminações. Então, por exemplo, a cultura da laranja
teve a morte súbita, que é um vírus, e a tristeza do vírus, do citros, olha os nomes que eles põem, né? Contaminou os pomares, os laranjais, e tiveram que retirar mais da metade do que era produzido em São Paulo para colocar uma nova cultivar mais resistente a essas doenças. Então, houve essa perda. Principais frutas produzidas no Brasil. Então, em primeiro lugar, nós temos a laranja. Em segundo, a banana. Em terceiro, a melancia. Não, tem a coco da Bahia também. Depois a melancia. Uva, limão, manga, maçã, mamão e as demais frutas. Estou aqui mostrando a área, produção, valores, área, percentagem de área, percentagem de produção. Então, eu comentei ali as lavouras permanentes e as lavouras temporárias. Então, as lavouras permanentes, ela tem essa vantagem que tu não precisa, tu não tem o gasto do plantio e do cultivo anual. Então, é só as práticas, né, os tratos culturais para se manter o cultivo, né, as árvores, para que produza bons frutos. Então, é o caso da laranja, banana, coco da Bahia, mamão e uva. E a melancia, o abacaxi e o melão, que o Brasil também produz em grande quantidade, então tem mais o gasto do cultivo. Aqui mostram os estados no Brasil: São Paulo, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, Pará, né? E as frutas de maior importância em cada estado. No Rio Grande do Sul, a uva está em primeiro lugar, depois vem a maçã, e depois nós somos bons produtores de melancia também. Logística na exportação de frutas. Então, pela sazonalidade e pela abundância das variedades, tá? A Espanha comprou 44 mil toneladas de melão, 12,8 toneladas de manga, 12,7 mil toneladas de laranja. Apenas 31% da colheita é vendida no exterior. É 2% de frutas frescas e 29% processadas. Poderia ser líder, não fosse a dificuldade de escoar a produção. Para baratear os custos, as frutas são levadas até os portos em caminhões de cargas. De lá, seguem navio até a Holanda, que faz a reexportação para outros países, Inglaterra e Espanha, que são os maiores compradores. As frutas são levadas em caminhões de 8 eixos, ou seja, um buraco de estrada já significa que elas levaram 8 batidas seguidas. Esse tipo de situação tem prejudicado muito o setor frutícola brasileiro. E como seguem em navios, as frutas precisam ser colhidas antes do ponto de maturação para chegar à Europa, em condições de consumo, com um sabor não tão original, né, do que a gente tem aqui. As frutas mais exportadas, então, melão, manga, frutas tropicais, né? Lima, banana e maçã. Depois, mamão e uva. Em menor valor. Qual o estado que é o maior exportador de fruta? O Ceará, o Nordeste, né? De uma Norte e Nordeste. Depois São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, então tá aí mais humilde aqui, né? E Santa Catarina aqui em função da maçã, né? Aqui mostra as variedades que tem em cada estado no Brasil. Depois vocês olhem, mas isso é mais informativo para mostrar a variedade de frutas que o Brasil produz de norte a sul. É muita fruta. Bom, então agora nós vamos ver as hortifruti, que nem a gente viu nas hortaliças, por dentro do mercado da uva. Então, a uva, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
e mais a região de Pernambuco e Bahia. Pernambuco, Bahia. Responde, então, por 92% da área plantada. O Brasil é o 6º maior produtor mundial de uva de mesa, não é a uva de vinho, tá? As viníferas. Então, a Hortifruti Brasil coleta os preços de uvas finas, com e sem semente, e rústica, de mesa nos estados, tá? E nas ceasas de Campinas e São Paulo. O Brasil importou 27 mil toneladas de uva em 2016. E o Brasil exportou 30,8 mil toneladas de uva em 2016. Então, existe um mercado aí que se contrapõe o que importa e o que exporta, com praticamente quase o mesmo valor. Por dentro do mercado da manga. Então, 85% da produção é nessa região de São Paulo até o Nordeste, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará. E o Brasil exportou 154,2 mil toneladas de manga. Nos últimos 3 anos, a manga foi considerada a fruta mais exportada em valor pelo Brasil. E o Brasil é o 7º maior produtor mundial de manga. Mamão. O Brasil é o 2º maior produtor mundial de mamão. Mais de 70% da produção vem localizada: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. O Brasil exportou 37,9 mil toneladas de mamão em 2016. Dentro do mercado de maçã, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem a 98,8% na área de maçã no Brasil. O Brasil exportou 58 mil toneladas nos últimos 5 anos, ou no caso de 2012 a 2016. A safra de 2016 é a maior volume, 1,15 milhão de toneladas. Inclusive, eles ganharam um prêmio de qualidade, né? Então, também é coletado os preços na CEAGESP para onde que eles tiram, de onde que eles tiram esses dados, né? Por dentro da laranja, quase 80% da produção é localizada em São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja. 3 em cada 5 copos de bebidas no mundo vêm do país, ou seja, de São Paulo. E as variedades mais produzidas são Pera Rio, Valência, Hamelin, Natal e Folha Murcho. Por dentro do mercado da banana. Então, aqui as regiões produtoras de banana, Pará, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, e corresponde a 53% da área plantada. O Brasil exportou 64 mil toneladas de banana em 2016. E o Brasil é o 4º maior produtor mundial de banana. O Brasil coleta, então, o preço das variedades, para ter esse valor: Nanica, Pacovan, Pratas Anã e litoral do estado, como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.